matemática. Essa disciplina maravilhosa, nós estamos aqui começando nossas aulas digitais, as aulas remotas. Saudade de todos vocês, aquelas nossas conversas à noite. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis. E aqui está começando nossos encontros de geometria espacial. Bom, o que a gente vai falar nesse slide inicial? Conceitos primitivos e postulados, posições relativas entre geométricos. Tá bom? Primeira parte fica para o outro slide. Primeiro, dizer a vocês que tudo que eu vou passar agora, a gente já trabalhou em sala de aula, então aqui vai ser mais uma revisão para vocês. Ao final desses 2 slides comentados, vocês terão uma atividade para vocês responderem lá na plataforma do Google Classroom. Beleza? Vamos começar. Tratar de conceitos primitivos vem das primeiras noções dos primeiros minutos que é noção. Noção são conceitos e termos estabelecidos por definições. Você fala definição e aí você tem uma noção de alguma coisa. A definição de alguma coisa, definição de, por exemplo, definição de ângulo, definição de quadrado, isso é uma definição, né? Quando você pega um conceito primitivo, quer dizer que elas são as primeiras noções e são adotadas sem definição. Por exemplo, o que é ponto? Lugar no espaço. É um conceito primitivo. Você pode ter uma forma de definir o que é ponto, eu posso ter uma. Cada licenciado em matemática pode ter sua definição, portanto que ela seja compatível do que é um ponto. Reta, conjunto de infinitos pontos alinhados. Pronto, eu tenho uma reta. Plano, conjunto de infinitos pontos e plano no espaço. Pronto, eu tenho uma definição, eu tenho um conceito primitivo do que é plano. Tudo isso aqui faz parte da parte de geometria chamada de geometria espacial de posição. A geometria é dividida em 3 aspectos: geometria plana, geometria espacial e analítica. A geometria plana estuda tudo no plano XY, no plano das ordenadas, plano cartesiano. E aí vem a questão de triângulo, quadrilátero, enfim, essa noção toda. A geometria espacial estuda tudo em formato de 3 dimensões, que é o plano XYZ. Aí você divide ela em duas. Geometria espacial de posição e geometria espacial métrica, que no nosso caso aqui inicialmente será a geometria espacial de posição. E a geometria analítica pega a geometria plana e espacial e faz uma análise dela no plano cartesiano, né? Faz uma análise através de pares ordenados ou ternas ordenadas, que aí não é o nosso caso de foco agora, tá? E as proposições, como está colocado aqui no top, são aceitas mediante demonstrações. Então, por exemplo, teorema de Pitágoras, que é uma proposição, vou chamar teorema. Tá, beleza, que é um pouco maior, o teorema é maior do que a proposição. Para eu dizer que o teorema de Pitágoras é verdadeiro, ele tem que ter a demonstração dele, como tem mais de 100 demonstrações. Algumas proposições, as primeiras que foram colocadas na época de Euclides, quando Euclides começou a estudar essa matemática, começou a formalizar os conceitos de matemática de geometria, as primeiras proposições eram chamadas de postulados, que são aquelas que são adotadas sem precisar de definição alguma. E aí eu vou trazer algumas para dela. Proposição. Postulado da existência. Quer dizer que existia reta, e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Tá vendo aqui, ó? Aqui do lado de vocês eu tenho uma reta, e aqui fora dela, ou até mesmo em cima dela, eu tenho infinitos pontos, tá? E isso vai para o plano. O plano existe, e num plano bem como fora dele, há infinitos pontos. Ou seja, eu posso ter um ponto dentro, eu posso ter um ponto aqui fora, enfim. Toda reta ela é definida por uma letra minúscula do nosso alfabeto, ou por marcações de pontos que você toma. Por exemplo, aqui eu estou tomando a reta AB, ele está localizado bem aqui do lado, né?
a nomenclatura vem aqui do lado, vem aqui, ó. Então, 2 pontos quaisquer, então a nomenclatura AB, nomenclatura de uma reta. E o plano, ele é geralmente determinado por uma letra grega minúscula, tá? Ou determinado como é que você fez esse ponto, nesse plano. Nesse caso aqui, desse desenho em especial, esse plano foi determinado pelos pontos A, B e C, tá bom? E aqui eu tenho um postulado de determinação. Lembrando que postulado, você não precisa de definição, você não precisa de demonstração dele. É só afirmação que não necessita de demonstração, tá bom? Então aqui eu tenho o primeiro postulado, que é o postulado da determinação. Quer dizer que dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por ele, ou seja, por dois pontos distintos passa uma única reta. Mesma coisa dessa afirmação. E a outra determinação é que três pontos não colineares, quer dizer que eles não pertencem à mesma linha, ó, não tem uma mesma linha que passa pelos três ao mesmo tempo. Não tem. Três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Três pontos colineares formam a menor figura geométrica plana, o menor polígono, se liga esses três pontos, que é o triângulo. Tá? Então esse triângulo seria a menor determinação física de um plano. Lembrando o seguinte, plano ele não se limita só a isso aqui, tá bom? Por exemplo, se eu fizer esse paralelograma aqui, não quer dizer que o plano ele tem a limitação dos lados, o plano é infinito para todos os lados, tá? Aqui é só a nomenclatura que você coloca para facilitar o teu entendimento do que é plano. Se uma reta tem dois pontos distintos no plano, então essa reta está contida no plano. Ou seja, se eu tomo uma reta qualquer, R, em um plano alfa, e se eu pego dois pontos dessa reta, que são distintos, e esses dois pontos pertencem a esse plano, então quer dizer que a reta toda está contida no plano. Tá? É outro postulado de inclusão. Lembrando que o símbolo pertence, está aqui colocado, ele é para elemento com conjunto, e o símbolo está contido é para associar conjunto com conjunto, tá bom? Que é o postulado de separação dos pontos de um plano, quer dizer que se você toma uma reta R qualquer, foi tomada aqui, ela separa esse plano alfa em dois subplanos, semiplanos, plano alfa linha e o plano alfa duas linhas, tal que a interseção desses planos aqui, nesse caso ela é vazia, né? Eles são separados, certo? Eu determinei aqui, eu cortei como se eu pegasse um bafo de papel e cortasse e separasse os dois. Então a interseção deles é vazia. Eles são convexos, quer dizer que não tem buracos entre eles, não tem entradas, não tem entrâncias. E aí, tá voltando aqui essa reta aqui, que é a interseção AB com R, ela é diferente vazia. Tá aqui o ponto de encontro delas. Agora, se eu pego essas duas folhas de papel que eu cortei e quero uni-las novamente, quando eu unir novamente elas, vão ter algo em comum. Que no caso para esse desenho é a reta R. Então, aí, nesse caso, o alfa ali e o alfa são chamados de semiplanos, e a união dos dois vai me dar o que seria o plano completo, tá bom? Lembra que aqui esse nomenclatura inicial, como está sendo falado aqui nessa afirmação, refere-se a subconjuntos, tá bom? Subconjuntos que são disjuntos, ou seja, não tem elemento comum a eles. Quando eu trago para plano, aí eu tenho que associar uma reta, tá bom? Aí que é comum a ele. Começamos as posições relativas. Duas retas, entre reta e plano, entre dois planos. Entre duas retas, quais posições nós temos? Eu posso ter duas retas concorrentes, eu posso ter duas retas paralelas, eu posso ter duas retas reversas. Reta e plano, eu posso ter uma reta paralela ao plano, eu posso ter uma reta secante ao plano, eu posso ter uma reta contínua no plano. E dois planos, eu posso ter dois planos paralelos, dois planos secantes e dois planos aí coincidentes, um em cima do outro. Um está contínuo no outro, tá bom? Expressão aqui,
as posições relativas entre duas retas. Aí, se eu tenho duas retas distintas, elas podem se apresentar de duas maneiras. Se elas forem coplanares, tiverem o mesmo plano, e tiver um ponto em comum, são concorrentes. Não tiver ponto em comum, paralelas. Se elas não têm nada em comum e não são coplanares, são chamadas de reversas. Se elas são distintas e têm ponto em comum, concorrentes, não tem ponto comum, se for coplanar, elas são paralelas. Se não são coplanares, elas são reversas. E quando essas retas são coincidentes, Max? É bem aqui, ó. Bem aqui essa reta que eu pintei aqui de vermelho, eu posso trocar a cor dela e tentar pintar. Vou tentar aqui fazer, né? De amarelo em cima dela, em cima. Ó, eu tenho duas retas que são, nesse caso, coincidentes, paralelas coincidentes, tá bom? Então aí o desenho, que são retas concorrentes, a definição aí, retas concorrentes. Se somente se elas têm um único ponto em comum, se tiver um único ponto em comum, elas são concorrentes. Sem você se preocupar se elas vão ser coplanares ou não, porque elas serão coplanares já imediatamente, se tiverem ponto em comum, tá? E aqui está a representação de como é que você afirma, como é que você faz a nomenclatura de duas retas concorrentes. Concorrente está que a interação delas é esse ponto, tá? E as retas paralelas são paralelas se e somente se, quer dizer que a ida e a volta, eu posso falar a ida e a volta, ou seja, duas retas são paralelas, se somente se são coincidentes ou coplanares, não tem ponto em comum. O exemplo está aqui do lado, ó. Aqui em cima, nessa primeira parte, eu tenho duas retas que são paralelas coincidentes, aqui, coincidentes, e aqui embaixo duas retas que são paralelas distintas, tá bom? Aqui há duas retas reversas, que elas são reversas somente se não existe plano que as contenha. O desenho mais fácil aqui fica fácil de fazer, né? Lá no quadro era complicado, mas aqui no slide é mais bacaninha. Fica bem claro isso aqui, ó. Eu botei um plano aqui quase que horizontal e uma reta R cruzando ele. As duas retas são reversas aqui, que não é porque não existe um plano em comum entre elas. Aqui está parecendo que elas estão se tocando, mas na verdade é porque o desenho está mal feito. É para ser essa reta um pouco mais para frente. Essa reta R, ela não toca uma reta S, tá bom? O desenho foi um pouquinho mal feito, mas eu vou consertar isso no... Eu botei aqui nesse desenho, primeiro como é que você determina um plano, né? Tem 4 bolas diferentes, você pode usar 3 pontos não colineares. É o que acontece, por exemplo, com uma moto, quando você estaciona a moto e coloca o tripé da moto mais o pneu da frente e de trás. Se você unir esses 3 pontos de contato com o solo, você tem um triângulo, por isso que a moto ela fica ali enrijecida, a formação do plano. Eu posso pegar uma reta e um ponto fora dela, eu ligo esse ponto fora com 2 pontos diferentes na reta, tem o advento de um plano. Eu posso ter duas retas concorrentes, é o advento de um outro plano. Eu posso ter duas retas paralelas distintas, tá bom? E aqui nesse desenho ao lado eu fiz uma caixa que é um paralelepípedo, vamos ver isso mais futuramente. E coloquei duas retas RS que elas não estão se cruzando em forma alguma. Não tem uma parede que as duas pertencem ao mesmo tempo, que no caso é o plano, não tem. Então essa reta RS são exemplos de retas que são reversas, beleza? Não pertencem ao mesmo plano, ou seja, não tem uma parede que passa pelas duas e elas não possuem ponto em comum. Essa aqui é a nossa primeira revisão sobre geometria espacial e posição. Espero que vocês possam. Nós fizemos. Nessas aulas que nós estamos fazendo, eu e os outros professores, a maioria está tendo um canal do YouTube para poder colocar esses lá nos comentários, tá bom? Então vai lá, assista os vídeos, comente qualquer dúvida que você tiver. Se você gostou, dá o seu like. E aí eu queria agradecer a todos e dizer que juntos vamos vencer, juntos somos mais fortes do que esse problema sanitário, tá? Beijo do gordo, sucesso e vamos para o nosso próximo vídeo, tá bom?